Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Você que está aí acompanhando a gente nesse culto da sexta. Eu estou aqui, direto aqui de Vila Velha, fazendo aqui direto aqui da minha casa. E a gente vai continuar a nossa jornada no Sermão do Monte. Então, queria que você abrisse sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A gente esteve falando semana passada, né? O pastor Samuel estava falando de como a gente pode, quando Jesus estava ensinando de como doar, a maneira de fazer obras de caridade ou de dar esmolas. Então a gente vai ler o capítulo 6 a partir do versículo 9. Diz assim: portanto, vós orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Feche seus olhos, vamos orar assim. Jesus, nós oramos. Pai, nós oramos e nós agradecemos por essa palavra que o Senhor tem colocado em nós. Nós oramos para que o que nós estamos fazendo aqui possa ter um efeito prático, a exposição da tua palavra possa tocar em nós e possamos nos arrepender e gerar algo em nós, algo prático em nós, uma mudança de atitude em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o Sermão do Monte são os valores do reino de Deus. Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos como eles deveriam se comportar. E a partir do versículo 6, ele diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás no teu pai no secreto. Então, a ideia daqui, quando Jesus estava ensinando a maneira como os seus discípulos deveriam orar, ele começa dizendo que, confrontando aquilo que os fariseus tinham e aquilo que os fariseus estavam ensinando, porque eles oravam de vozes altas, falando palavras bonitas, em pé, de uma forma que as pessoas pudessem vê-los como uma forma de parecerem santos ou parecerem mais perto do Senhor, de uma forma que as pessoas pudessem ver. Então, quando Jesus está ensinando uma maneira de como os seus discípulos deveriam orar, a ideia central aqui desse ensino não era excluir, sabe, as pessoas ao seu redor de maneira que você fique sem ninguém te ver, mas na verdade está concentrando a sua atenção e concentrando o seu coração no Senhor para você ficar sozinho com Deus. A ideia, Jesus estava preocupado em ensinar algo para os seus discípulos que era o ponto de convergência diário entre ele, né, o discípulo, e Deus, que é a oração. Nossa, quando Jesus está falando, ele diz quando orar, ele não diz se orar. Isso quer dizer que a oração, a disciplina da oração, o exercício da oração é algo se esperado de qualquer discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele não ora somente quando algo ruim acontece, ele não ora quando ele somente perde o emprego, ele não ora quando a sua família está numa ocasião difícil, mas o discípulo de Jesus, ele deve orar constantemente. Então, quando Jesus está ensinando, dizendo assim, quando orares, ele está partindo do pressuposto que os seus discípulos vão orar. Então, Jesus estava preocupado, meus irmãos, em ensinar algo que é fundamental entre o homem e o Senhor, que é a oração. Então, tanto que ele não somente advertiu a forma errada de orar, como ele também ensinou a forma certa como as pessoas deveriam orar. Ele ensinou o método que as pessoas poderiam orar, que está a partir do versículo 9 do capítulo 6. Então, você precisa entender aqui comigo o valor da oração. O valor da oração da igreja, o valor da oração diária do discípulo de Jesus, o valor que a oração tem nas nossas vidas. Sabe, porque dar esmolas é importante? É importante. Fazer obras de caridade é importante? Claro que é importante, mas jejuar é importante? Sim, jejuar também é importante. Mas você precisa atentar para a disciplina
da oração. Jesus aqui ele está ensinando 3 coisas nessas passagens que você começou a aprender semana passada, vai aprender hoje e vai aprender na próxima semana, que são 3 pilares ou 3 disciplinas espirituais que caminham praticamente juntas, que tem a ver com a vida do discípulo de Jesus esperada por ele, que é dar esmolas, orar e jejuar. Só que quando nós olhamos essas 3, as 3 são importantes, mas a gente precisa entender que a disciplina da oração é o ponto ápice do relacionamento entre o pai e o filho. Sabe, quando você está exercendo as obras de caridade ou doando, né, algo, você está servindo as pessoas, e isso faz parte da vida do discípulo. Quando você está jejuando, você está mortificando a sua carne e repreendendo os seus desejos carnais, isso faz parte da vida do discípulo. Mas quando você ora, você está se conectando diretamente com o Pai, diretamente com Deus. E esse é o ápice do relacionamento com Deus. Estar conectado com Ele é o ápice espiritual de todo cristão, de todo filho de Deus, de todo discípulo de Jesus. Então, essa é a maior e mais extraordinária atividade humana, algo da alma humana, algo que a gente podia fazer de mais prazeroso para o Senhor é orar. E ao mesmo tempo que orar é tão prazeroso, é a mais extraordinária atividade que a gente pode experimentar na nossa vida cristã, que é a oração, ao mesmo tempo é o teste da condição espiritual que nós temos. Quanto mais oramos, melhor é a nossa condição espiritual. Quanto menos oramos, menor é a nossa condição espiritual. Sabe, qualquer coisa que você possa fazer na sua vida espiritual é muito mais fácil do que orar. Sabe, adorar é mais fácil, cantar louvores ao Senhor é mais fácil, dar esmolas é mais fácil. Meu querido, dar esmolas é tão mais fácil, não é nada difícil, que você não precisa nem ser um cristão para ter uma vida de generosidade. Isso você vê com muitas pessoas que nem são cristãs, que nem são discípulos de Jesus e têm uma vida extremamente generosa. Tem muitas pessoas que não são discípulos de Jesus e têm uma vida mais generosa do que muitos discípulos de Jesus. Tem muitas pessoas, ou você já conhece, ou você já foi assim, que chegam no final do ano e pegam e vão até um orfanato e levam quilos de alimentos. Você percebe agora na quarentena, né? Nessa recessão que a gente está tendo, principalmente de emprego, muitas pessoas estão passando dificuldade. É natural muitas pessoas se mobilizarem e entregarem cesta básica. É muito natural as pessoas quererem servir. Isso é uma das características do discípulo de Jesus, mas nem todo mundo que faz isso é um discípulo de Jesus. Então, a gente julgar ou analisar a condição espiritual, a nossa condição espiritual, somente pelo fato de estarmos dando esmolas, não é tão relevante. Então, ao mesmo tempo que quando você analisa a condição espiritual de alguém que está dando esmola, não quer dizer que esmola que eu digo, a Bíblia chama de esmola, mas não entenda num jeito pejorativo, né, de esmola, mas sim obras de caridade, né, servir as pessoas. Então, ao mesmo tempo quando você vê alguém servindo alguém na internet, que a gente estava falando muito sobre isso na semana passada, né? Quando você faz com que as suas obras sejam vistas de uma maneira que para expor as obras, não expor a glória de Deus. Mas quando você vê isso, você consegue analisar que essa não é a principal característica para que a gente possa analisar ou julgar a nossa condição espiritual ou condição espiritual de qualquer pessoa, porque isso é mais fácil. O homem natural faz isso, sabe? O autocontrole também, que é jejuar. Você não precisa ser um discípulo de Jesus para você ter uma vida de jejum. Muitas pessoas têm uma vida de jejum e não são discípulos de Jesus, não seguem a Bíblia, fazem porque tem um autocontrole e porque o jejum tem benefícios para o seu corpo. Então a gente vai aprender isso nos benefícios do jejum, né, na próxima mensagem, mas você vê que
que tudo isso é muito mais fácil do que manter uma vida de oração. Quando você começa a olhar os discípulos de Jesus, olhar para a sua própria vida, vamos olhar para você, né? Olhe cada um para si mesmo. Quando você olha, analise a sua condição espiritual através da sua vida de oração. Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida de devoção? Como anda a sua intimidade com Deus? Será que você tem conseguido se manter no lugar de oração? Será que você tem conseguido se manter grudado no lugar de oração? Qualquer coisa que a gente possa fazer, além de orar, é muito mais fácil do que orar. Você pode perceber que o diabo ele age em cima das pessoas que oram. E as pessoas que oram, elas têm muito respeito, já percebeu? Por mais que você não ache um irmão um pouco diferente, né? Quando o seu calo aperta, é para ele que você procura. É ele que você liga para orar por você. Às vezes você nem é muito acostumado com o estilo de vida daquele irmão, aquele irmão um pouco diferente, às vezes o irmão é muito avivado, né? Às vezes o irmão é aquele irmão, né, do Deus! Mas quando o seu calo aperta, quando você está com dificuldade, são para essas pessoas que nós corremos, são para essas pessoas que nós procuramos ajuda, são para essas pessoas que nós pedimos que orem por nós. O porquê que a gente faz isso? É porque a condição espiritual do indivíduo é medida pelo nível de profundidade de oração que ele tem, cara. Quanto mais você ora, maior a sua condição espiritual, mais próximo você está de Deus, porque a oração é o seu relacionamento com o Senhor. A oração é esse elo, sabe? Essa convergência entre você e o Senhor. É ali que você consegue falar com o Senhor. É ali que você vê o Senhor. É ali que você fica, sabe? É ali que você é quem você é no momento, no lugar de oração. E por isso que Jesus fala que quando você for orar, não faça como os hipócritas, que ficam de pé orando ali nas sinagogas altas ou na calçada alta a fim de serem vistos, ou falando palavras bonitas que são meras repetições, porque nada disso, nada dessas palavras vão adiantar. Nada dessas palavras vão te colocar num lugar especial. Meras repetições de palavras não vão te colocar num lugar especial. E ele diz, quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta. Porque ele está querendo dizer que nada vale o seu grito na sua boca, a sua expressão corporal, se você não faz isso de coração. Se o seu coração não está naquilo ali. Sabe, um homem só descobre a sua verdadeira condição espiritual quando ele se examina privadamente no lugar secreto com o Senhor. É quando ele entra no quarto e fecha a porta e ele começa a ver o Senhor no secreto. Ali ele descobre a verdadeira condição espiritual que ele se encontra. Sabe, até Deus, meu irmão, sabe que é muito mais fácil você pegar um microfone e você subir num púlpito e você pregar do que você ter uma vida de oração. Sabia? A prova disso é que muitos de nós temos vidas de pregação, de igreja em igreja, de live em live, de culto online em online, e estamos distantes do lugar de oração. Qualquer coisa nos tira do lugar de oração. Não somente as coisas ruins nos tiram do lugar de oração, mas as coisas boas também nos tiram do lugar de oração, você sabia? As bênçãos de Deus muitas vezes nos tiram do lugar de oração. Às vezes você ora para Deus, para que Deus te dê algo. Quando Deus te dá algo, você abandona o lugar de oração. Talvez seja aí uma explicação porque muitas orações nossas não são atendidas. Por quê? Porque Deus sabe que na hora que Ele responde a nossa oração, provavelmente muitos de nós vão abandonar o lugar de oração. Então Deus sabe que é muito mais fácil você estar num púlpito com um microfone pregando do que sustentar uma vida de oração. Porque a gente pode falar o que a gente quiser com o microfone, meu irmão. Homens podem pregar o que quiser com o microfone e os seus semelhantes podem fingir coisas que não são, como a gente vê muitas pessoas fazendo por aí. Mas quando você está diante de Deus no lugar de oração, você não tem como entrar de máscara, você não tem como se mascarar, você realmente é quem você é no lugar de oração.
Então, quando a gente ora em público numa reunião, já percebeu que a gente tem que ter muito cuidado de não direcionar a nossa oração para pessoas, mas direcionar a nossa oração para Deus, que a nossa oração é para o Senhor, não para as pessoas. Então, quando nós estamos orando num culto, ou nós estamos orando em público, nós temos que tomar esse cuidado de direcionar essa oração ao Senhor. Mas quando nós estamos é, num lugar secreto orando para o Senhor, com o Senhor, né? Somente nós e o Senhor, a gente não tem essa dificuldade de ter que prestar atenção para não direcionar nossa oração para outro lugar. Porque nós estamos ali, somente com o Senhor, não há como você pegar e direcionar a sua oração para outro lugar, a não ser para o Senhor. Você já percebeu que quando você está orando em público, talvez seja muito mais fácil você orar muito mais coisas. Você tem muito mais coisas para dizer, você tem muito mais coisas para falar, do que quando você está orando no secreto. Quando você está orando no secreto, muitos de nós entram no secreto para orar, a gente não sabe nem o que a gente pode fazer no secreto, a gente não sabe nem como administrar aquele tempo no secreto, a gente não sabe nem como sustentar aquele período no secreto. Eu costumo sempre dizer de uma experiência que eu tive, que uma vez a gente teve um relógio de oração na igreja, e esse relógio de oração era bem simples, cada pessoa tinha que sustentar 15 minutos de oração. É muito comum acontecer isso na igreja. Uma vez estava acontecendo, eu peguei o horário de 2 às 2h15 da tarde. E eu me lembro que quando eu entrei no quarto de oração para orar, eu orei tudo, fechei a porta e deu 2 horas, eu comecei a orar tudo que eu sabia, cara. Eu orei. A minha oração direcionada ali pro Senhor. E quando eu abri os olhos, eu olhei no relógio, tinha passado, sei lá, 5, 6 minutos. E não tinha passado muito tempo, eu achei que eu tivesse lá no meu quarto de oração há 5 dias e tinham passado 5 minutos. E aí eu comecei a orar novamente, orar novamente, orar novamente. E eu comecei a perceber que eu não sabia o que fazer no lugar de oração. E quando a gente não sabe o que fazer no lugar de oração, é muito difícil a gente se engajar no lugar de oração. Você pode perceber que as suas melhores orações, ou os dias que você tem mais facilidade de se engajar em oração e ficar lá, são dos seus piores dias. É quando você perde o emprego, quando o seu marido vai embora, ou quando você está precisando de dinheiro, ou quando você está doente, ou quando acontece alguma catástrofe. Você pode ver, a igreja sempre se levanta para orar, muito mais quando nós estamos com mais problemas ou quando as coisas não parecem estar caminhando como deveriam caminhar. Então são nesses dias que a gente se levanta para orar. Mas quando a gente não tem tantos pedidos assim ou tantos problemas, naturalmente nós vamos nos abandonando o lugar de oração. Sabe, o lugar de oração é o lugar que a gente se encontra espiritualmente. Se você ora muito, você se encontra forte espiritualmente. Se você ora pouco, você se encontra fraco espiritualmente. Como tem aquele ditado na Bíblia, né? Na Bíblia não, digo, aquele ditado na igreja, não na Bíblia, que era muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Isso é uma realidade, meu irmão. Quanto mais a gente ora, mais a gente tem poder. Quanto menos a gente ora, menos a gente tem poder. E a gente pode ver isso naturalmente nas coisas do cotidiano. Quando você está orando muito, naturalmente as pessoas vão começar a te procurar para que você ore por elas. Isso é uma das características fundamentais e que você mais vai perceber na sua vida com Deus, de que naturalmente quando você começa a orar, as pessoas mais procuram mais você para que você possa orar por elas. E talvez você não esteja no púlpito, talvez você não tenha um microfone na sua mão, talvez você seja um cara do oculto, seja um cara do secreto, mas você seja cheio de Deus e cheio de poder, e é isso que importa. Sabe, na igreja, a gente fez algo ao longo da igreja bem interessante, que tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Que a gente criou um grupo chamado Grupo de Intercessão.
Esse grupo de intercessão é um grupo formado por pessoas que querem dar a sua vida ali no ministério de oração, sustentando a igreja, sustentando o ministério pastoral, sustentando, sabe, um departamento, enfim, sustentando missões. E é bem legal. A igreja tem avançado, o reino de Deus tem avançado, Deus tem liberado poder através do grupo de intercessão. Sabe, mas o que tem acontecido é que é, as pessoas que não fazem parte do grupo de intercessão, elas terceirizam a oração para o grupo de intercessão. A gente acha que quem ora somente as irmãs de oração. Já percebeu que se você fizer uma reunião de oração na sua igreja, poucas pessoas vão? O culto de oração das igrejas é o culto que não é tão movimentado. Não é porque o culto de manhã tudo bem, de manhã eu não posso ir, eu tenho que trabalhar. Beleza, você pode ir no culto de manhã, mas temos o culto à noite. O culto à noite também não vai, tem vários cultos de oração, as menores reuniões, suas reuniões de oração. Se você fizer uma reunião de avivamento, uma campanha das causas impossíveis, muita gente vai. Mas você fala assim, cara, vamos fazer uma reunião de oração. Poucas pessoas vão na reunião de oração e parece que a reunião de oração ela foi direcionada exclusivamente para aqueles irmãos que estão na intercessão, quando na verdade Jesus está dizendo assim, quando orares. Jesus espera que todo discípulo de Jesus, todo filho de Deus ore. Não somente aquelas pessoas que participam do grupo de intercessão, mas orar é algo esperado do discípulo de Jesus. Sabe, ao longo da história, a gente consegue perceber facilmente que as pessoas consideradas mais santificadas ou mais cheias de poder ou poderosas são exatamente aquelas que tinham uma vida forte de oração. A gente pode pegar Billy Graham, por exemplo, John Wesley. Eram pessoas que oravam, tinham uma vida forte de oração. Assim também foi com Jesus. Você pega na Bíblia, Jesus era um homem que orava. Essa é a maior característica das pessoas santificadas, elas oram. A maior característica de uma pessoa santificada é a oração. Porque a oração conecta ela com Deus e ela olha para Deus e vê quão santo Deus é e quão errado ela é. Então, quando nós olhamos para Deus, contemplamos o Senhor através da oração, nos comunicamos com Ele. Nós somos transformados como espelho pela glória do Senhor. Então, quando nós oramos, nós ficamos mais santos, mais santificados, que nós conseguimos nos parecer mais com o Senhor através desse relacionamento que nós temos, que é a oração. Quanto mais santificado for a pessoa, maior é o tempo de oração que ela conserva. Sabe, você olha na Bíblia, você vê que essa era a principal característica do ministério de Jesus, era a comunicação que ele tinha com o Pai. Quando ele saía para fazer as coisas, ele orava, ele tinha uma vida de oração, ele orava nas madrugadas. Você vai ver constantemente na palavra de Deus, desculpa a expressão, ele se retirou para orar. E se retirou para orar. E foi para um lugar secreto para orar. E foi para um lugar sossegado para orar. Então, Jesus, o que ele mais fazia na sua vida ministerial era orar, era esse contato com Deus. Tanto que os seus discípulos, quando olham para ele, eles pedem para Jesus assim, olha, nos ensina a orar. Eles não pedem assim, olha, nos ensina a expulsar os demônios, nos ensine a curar as pessoas, nos ensine a mover as montanhas de lugar, nos ensine a andar sobre as águas, nos ensine a acalmar o mar. Eles perguntam, Senhor, nos ensine a orar. Eles pedem, nos ensine a orar. Por quê? Porque provavelmente, meu irmão, a oração era a disciplina que Jesus mais fazia durante todo o seu ministério. Durante todo o seu ministério, provavelmente Jesus orava e orava e orava e orava e orava. Você vê que João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Jesus ensinou os seus discípulos a orar aqui. Então essa é a maior necessidade que nós temos hoje. Aprender a orar. E a gente vai perdendo, sabe, essa oportunidade, esse deleite, sabe, essa aproximação com Deus, porque a gente não investe tempo na nossa vida de oração.
Então a gente precisa aprender não somente como orar, mas o que orar. Por isso que Jesus vem dizendo, olha, vocês não têm que orar como os fariseus, vocês não têm que falar várias vezes a mesma palavra, como vãs repetições. Vocês não precisam orar em voz alta ou num lugar que todo mundo possa vê-los. Porque o principal motivo da oração não é conectar você com as pessoas que estão no lugar, para que as pessoas vejam quanto santo você é. O principal motivo da oração é conectar você ao coração do Pai. Então Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. E a gente precisa entender uma coisa aqui, a oração do Pai Nosso, meu irmão, ela é uma oração bíblica, ela não é uma oração católica, não é uma oração religiosa, não é uma oração evangélica, ela é uma oração bíblica. Não vem o caso a religião, vem o caso a oração. Muitos nós, cristãos, não oram a oração, evangélicos, né? Não oram a oração do Pai Nosso porque a gente acha que é uma oração católica, porque os católicos repetem isso na missa. Amém. Nós deveríamos repetir isso todos os dias. Isso é um modelo, sabe? É um método que Jesus começa a ensinar para os seus discípulos aqui em Mateus capítulo 6. Quando você olha Mateus capítulo 5, ele vem ensinando o que as pessoas tinham que fazer, a contramão entre o mundanismo e a santidade. E no capítulo 6 ele começa a dizer como os seus discípulos deveriam se comportar, o que se esperava do discípulo de Jesus. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Então, a primeira coisa que você precisa aprender sobre a oração do Pai Nosso é que ela é um modelo, ela não é uma oração religiosa, mas é uma oração bíblica. E o próprio Jesus começa seu ensino dizendo assim, né? Portanto, orem assim. Então você vê que é um modelo, é um método que Jesus quer ensinar para os seus filhos. Então a oração do Pai Nosso, segundo lugar, ela cobre todos os princípios básicos da vida de um cristão. A oração do Pai Nosso, ela cobre e diz aquilo que nós devemos fazer. E o nosso papel é orar essa oração do Pai Nosso de uma forma que a gente possa expandir esses ensinos, esses conceitos em intimidade com o Senhor. Então, existem alguns conceitos implícitos na oração do Pai Nosso que a gente precisava entender. A primeira coisa é que quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele diz assim, comecem assim, Pai Nosso. A primeira coisa é que precisamos entender que quando nós nos achegamos ao trono de Deus, nos achegamos ao Senhor para orar, nós nos achegamos como filhos. Precisamos entender que Deus é Pai e Ele não é aquele velho da prancheta, sabe? Que está olhando para nós, apontando o dedo para nós, ou com uma lista das vezes que nós falhamos para jogar as coisas em cima de nós quando nós nos achegarmos ao Senhor. Não. Nós devemos entrar no lugar de oração entendendo que Deus é Pai e nós temos um Pai. E para isso, nós precisamos entender que ninguém tem um pai, ninguém pode chamar Deus de Pai se não se colocar na posição como filho. Não é porque Deus é Pai que todos nós somos filhos de Deus, né? Romanos capítulo 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela simplesmente repetida, somente suas palavras, sem ter uma essência de vida, ela não gera nenhuma transformação. Outro conceito implícito na oração do Pai Nosso, que Jesus está ensinando, é que a oração ela é feita em nome de Jesus. Jesus ainda não tinha morrido quando ele estava ensinando essa oração, mas é por meio de Jesus que nós temos a nossa oração ouvida pelo Senhor. Por isso que quando nós vamos orar hoje, nós oramos em nome de Jesus, amém. Já percebeu? A gente está orando, Senhor, estamos aqui nesse culto, nessa sexta-feira, falando, engrandecendo o seu nome, nós oramos para que o Senhor libere algo poderoso sobre nós e que as pessoas estão assistindo em nome de Jesus, amém. Por que a gente ora em nome de Jesus, amém? Que Jesus é o elo, é a ponte, é Ele que fez esse caminho para que a gente tivesse livre acesso ao trono de Deus, sabe? Antes do sacrifício de Jesus, as pessoas precisavam levar sacrifícios para que as suas
ofertas, ou as suas palavras, as suas orações, os seus perdões fossem aceitos, seus pedidos de perdão fossem aceitos por Jesus. Mas hoje, por Deus, hoje nós temos acesso a conversar com Deus, a entrar na sala do trono, a falar com Deus pelo sangue de Jesus. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Amém. Outro conceito implícito na oração que Jesus queria ensinar é que as orações, como a gente estava dizendo aqui, elas não são meras repetições de palavras. Então, se você pegar a oração do Pai Nosso e orar, essa oração simplesmente repetindo como se fosse um ritual ou um rito, não entendendo que isso é um conceito e um método, mas como se isso fosse um ritual, são apenas palavras que você está dizendo e aquilo não vai gerar nenhuma transformação em você e tampouco vai te conectar com Deus. Mas o que te conecta com o Senhor através dessa oração é entender que a ideia é, sempre quando eu for orar, eu preciso me lembrar dessas coisas. Deus é meu Pai. Ele é santo. E Ele seja santificado. Que venha o reino dele sobre mim. Que, Senhor, eu abro o meu coração para que o seu reino seja estabelecido na minha vida, não as minhas vontades, não aquilo que eu quero, mas o teu reino, a tua vontade, os seus princípios, a sua vida em mim. Assim na terra seja feito como é no céu. No céu Deus é o trono, no céu Deus é o centro, no céu tudo é feito para a glória e para a honra do nome dele, sobre a sua vontade. Então é isso que nós queremos que aconteça na terra, na minha vida, assim como é feito no céu. E por aí vai. Então você vê que o conceito, a ideia é sempre, quando você for orar, você precisa lembrar dessas coisas. Sabe, outro conceito implícito que tem é que você precisa entender que a oração, ela é direcionada a Deus. E o objetivo da oração é ter comunhão, intimidade com Deus. E através dessa comunhão a gente ser transformado. Sabe, muitas vezes as nossas orações não são atendidas, porque quando a gente entra no lugar de intimidade ou no lugar de oração, a gente entra orando e pedindo coisas ao Senhor sem simplesmente parar para ouvir o que Deus tem para dizer para a gente. Então, aquela oração não gera intimidade. A gente entra para o lugar de oração, a gente fala tudo que a gente precisa, a gente sai fora, sai correndo, em nome de Jesus, amém, fecha a porta e vai embora. E aí, provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar com você, cara, eu oro, mas assim, nada acontece, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que o que eu oro não é atendido, parece que nada acontece, mas talvez essas coisas aconteçam com você porque você não está entendendo a maneira que você deve orar. A oração é uma conversa. O principal objetivo da oração é gerar intimidade. Então, numa conversa eu falo e numa conversa eu escuto. Não é um monólogo, mas é uma conversa. Então, muitas vezes nossas orações elas não são atendidas porque a gente fixa a nossa vida de oração e a gente pega e resume a nossa vida de oração somente em falar com Deus. Falar com Deus. Vou falar com Deus. Oração é falar com Deus, mas oração é ouvir a Deus. É uma conversa. Então, por exemplo, se existem vários tipos de oração e queria destacar 3 tipos de oração. A oração de petição, né? Que é quando eu começo a pedir algo ao Senhor, peço por poder, peço pelos problemas para que o Senhor possa resolver. Quando nós falamos sobre oração, a maioria de nós pensa rapidamente nesse tipo de oração, de petição. É uma oração boa, é uma oração bíblica. Tiago diz que nós temos que pedir e nós não temos muitas coisas porque pedimos mal. Mas o principal motivo e a principal essência da oração não é resumir a nossa oração naquilo que nós precisamos receber do Senhor. Naquilo que nós precisamos pedir ao Senhor de acordo com aquilo que a gente quer. Porque quando nós resumimos a nossa vida de oração somente a petição, somente pedido, somente falar com Deus aquilo que a gente quer falar e pedir a Deus, a gente resume o nosso relacionamento com Deus a um relacionamento de utilidade, que é o que a maioria de nós acaba
entrando nesse nível de relacionamento com Deus. Por exemplo, eu busco a Deus porque Deus tem algo a me dar. Ou eu preciso de um emprego novo, eu busco a Deus. Eu preciso de uma esposa, eu busco a Deus. Eu preciso de um marido, eu busco a Deus. Eu preciso de uma cura, eu busco a Deus. Como se Deus fosse um meio para que a gente pudesse chegar em algum lugar. Foi isso que a religião ensinou a gente. Mas, na verdade, esse tipo de oração, petição, quando a nossa vida de oração ela é resumida só em pedidos, o nosso relacionamento fica um relacionamento de utilidade e tem a ver com eu peço a Deus para Ele me dar. Então, quando Ele me der, eu paro de orar e abandono o lugar de oração, porque eu já recebi o que eu precisava, como se eu fosse numa prateleira do supermercado e pegasse aquilo que eu preciso. Ou se eu estou orando e preciso de algo de Deus e Deus não me deu, eu vou embora porque Deus não me ama, então Deus atende todo mundo e não me atende e eu não engajo numa vida de oração. Então, quando a nossa vida de oração é somente resumida a pedidos, esse relacionamento não gera intimidade. Então, de uma certa forma, nós alcançamos um objetivo da oração, que é falar com Deus, mas nós não somos completos, porque a nossa oração de petição e nosso relacionamento só de petição não gera intimidade com Deus. O segundo tipo de oração que a gente pode pegar e dizer aqui é a oração de intercessão, que é quando nós nos colocamos entre Deus e alguém. Então, alguém tem uma causa e eu preciso que o Senhor ouça essa oração. E eu ajudo essa pessoa em oração. Então eu me coloco entre Deus e essa pessoa e eu pego a oração dela e é como se eu fosse na porta da sala do Senhor e eu batesse na porta dele dizendo assim: julgue a causa de fulano, julgue a causa de fulano, julgue a causa de fulano. É tomar as dores, é tomar o peso de oração. Tomar o peso de oração dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente diz que está orando por elas pessoas, mas na verdade a gente nem está orando por elas, porque orar é você pegar o peso de oração. Então, você precisa de algo e eu me junto ao seu peso de oração, eu me junto ao seu propósito de oração, aquilo que você precisa, e eu carrego aquilo como peso para mim também, e eu vou clamar a Deus até que Ele responda juntamente com você. Isso é intercessão. E o terceiro, e muitas pessoas se ligam, né? Ligam a oração a interceder por outras pessoas também. Isso é bom. Mas tem um terceiro nível de oração, um terceiro aspecto, é melhor dizer assim, da oração que tem a ver com contemplar, que tem a ver com ouvir, tem a ver com olhar, tem a ver com receber, tem a ver com analisar algo do Senhor. E, e a contemplação, ela tem muitos benefícios para nós. Quando nós olhamos para Deus na nossa oração e nós ouvimos, nós olhamos para Ele, nós analisamos o Senhor, mais detalhes nós conseguimos pegar do Senhor e aprender do Senhor, e nós somos transformados como espelho, contemplando o Senhor. Somos transformados de glória em glória. Então, quando nós estamos falando sobre oração, né, é natural pensarmos nesses três tipos de coisas. A maioria ora pedindo, só pensa em pedir. A outra maioria, né, menor, é interceder, e poucos de nós concentramos a nossa vida de oração em contemplar. E desses três aspectos de oração que nós estamos falando aqui, os três são importantes, mas se eu pudesse destacar um para você, eu destacaria você levar mais em consideração e experimentar mais os deleites de contemplar a Deus no seu período devocional, no seu período de oração. E aí você vai entender o porquê que tem a ver você entrar no quarto e fechar a porta. Aí você vai entender o porquê que tem a ver você fazer isso no secreto. Você vai entender o porquê que você precisa concentrar o seu coração no Senhor. Porque não tem como você contemplar a Deus de uma forma em que você está fazendo coisas para as pessoas olharem você. Não tem como você, contemplar a Deus de uma forma que você não está concentrado o seu coração totalmente nele. Então, quando Jesus ele está aqui ensinando que nós devemos entrar no quarto, fechar a porta, ele está querendo dizer, cara, você precisa entrar e conectar o seu coração no Senhor e ver as belezas de Deus, algo que Deus tem para você.
Outras coisas que são as motivações mais comuns para que a gente fique próximo de Deus, que a gente é ensinado, né? Eu listei aqui 4 métodos motivacionais para nos manter próximo de Deus. O primeiro é o medo do juízo, o medo do inferno. Muitas pessoas começam a orar mais quando elas começam a perceber que elas podem ser pegas por Satanás, ou que o diabo pode correr atrás delas, ou por medo do diabo, ou medo do juízo, ou medo do inferno, ou quando você vê alguém endemoniado e você quer orar mais porque você está com medo de ser envergonhado. Então, esse é um método muito comum para que as pessoas corram para o lugar de oração. É o medo do juízo, ou o medo do inferno. E esse método tem um respaldo bíblico? Tem. Nós devemos orar, sim, para não irmos para o inferno. Nós devemos orar e aceitar Jesus para não irmos para o inferno. E termos uma vida com Deus para não sermos atraídos pelas ciladas do inimigo. E isso tem a ver com a oração, mas isso não é o principal meio que a gente consegue ter uma vida de intimidade com Deus através da oração. Só o medo do juízo ou o medo do inferno. Não é por causa disso que Deus quer que você tenha uma vida de oração. Não é por causa disso que que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Sabe, o segundo método motivacional mais comum que a gente tem para orar, que a gente busca oração, é o medo de ficar fora do avivamento, de perder a unção. Então, vai ter um evento, ou vai ter um culto, ou a gente ouve que vai ter uma onda de avivamento na cidade ou na nação. Isso gera em nós um medo, cara, não pode perder. Então eu vou. Então você quer em todas as vigílias, você quer em todos os cultos, isso é bem legal, muito legal, sabe? Isso, de uma certa forma, é até lícito você correr atrás disso. Mas a ideia principal de você ter um relacionamento com Deus não é para que você fique fora do avivamento, ou somente que você perca a oportunidade que Deus está liberando sobre os lugares. Muitos pregadores dizem assim, quando estão pregando esse tipo de coisa. Olha, nesse método, se você não pagar um preço, você nunca vai ter poder, sabe? Você vai perder o tempo da visitação, talvez você já tenha ouvido essa palavra, e você vai ficar fora do avivamento, e dessa forma se promove Deus como meio para se alcançar um fim. E também não é esse o principal motivo da oração, o principal motivo que Jesus quis ensinar os seus discípulos a orar. Sabe, as pessoas atendem esse chamado, fazem votos, juram devoção a Deus, mas quando elas se encontram diante das suas fraquezas, das suas debilidades, elas ficam condenadas, abandonam o lugar de oração e o lugar da busca por Deus, entende? Então isso não continua não gerando intimidade. Outro método que as pessoas mais usam para orar e se grudar no lugar de oração é o medo da vergonha de ser exposto. Como o método diz assim, olha, se você não se arrepender, Deus vai te expor publicamente e você vai ser envergonhado. Quando eu era adolescente, eu vi uma ilustração assim, que imagine se Deus pega você e coloca você numa máquina e passa pelo seu cérebro, essa máquina, e num telão aparecem seus pensamentos, aquilo que você deseja fazer, o que você pensa. Então, você vai ser envergonhado, né, diante de todas as pessoas e... Cara, isso te dava um medo pra caramba. Então você fala, cara, preciso orar, preciso estar perto de Deus, porque senão vou ser envergonhado. Então você começa uma jornada natural, através dessa palavra, né, de consagração. Volta a buscar o Senhor. Mas as mesmas fraquezas, tentações que você tem, elas não vão desaparecer. O amor que você tem por Deus não vai aumentar se o seu coração estiver baseado nisso. E rapidamente você vai se tornar, vai ter um desânimo, você vai ficar desanimado e você vai abandonar o lugar de oração e a busca por Deus novamente. Sabe?
Então, qual deve ser a nossa principal motivação para orar? Deve ser os sentimentos e os desejos que Deus tem por nós. Sabe, nós devemos gostar de orar porque Deus gosta de nos ouvir e Deus quer falar com a gente. Então, a principal motivação da oração é entender que Deus é apaixonado por nós, que Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho para nos reconectar com Ele, e que Ele quer estar conosco, e se isso é um privilégio inexplicável, sabe? Deus quer morar perto de nós, Deus quer estar com a gente. Então, a gente que é falho, que nós não somos perfeitos, somos pecadores, nós vamos cruzar um lugar onde os anjos não podem ir. Sabe, Deus, ele nos ama tanto e Ele quer estar perto de nós, que Ele enviou seu Filho Jesus a fim de ensinar a gente como nós deveríamos orar. Sabe, Isaías 62, versículo 4 e 5 diz assim: Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas te chamarão de Hefzabá, que quer dizer minha delícia ou meu deleite. Como o noivo se alegra com o noivo, assim o teu Deus se alegrará em ti. Então, o sentimento que Deus tem por nós, o sentimento que o Pai tem pelos seus filhos, é um sentimento de deleite. E a gente precisa entender que esse deleite que Deus tem por nós, meu irmão, ele é um deleite eterno. Não é somente quando nós estamos fazendo as coisas do jeito certo. Não é somente quando você está buscando o Senhor no ponto mais alto da sua vida. Deus deleita na sua vida, Deus tem um deleite em você, Deus tem um deleite no seu coração. Quando nós olhamos para o Senhor, nós precisamos entender que Ele é o Abba. Deus é o Pai do filho pródigo, aquele que, sabe, não está irritado, não está chateado porque você não ora há um tempão, sabia disso? Deus não está chateado, às vezes Ele não acorda de mau humor. Deus, ele não tem um dia ruim. Hoje é um dia ruim, hoje eu não quero falar com ninguém. Não, claro que não. Deus, ele está querendo falar com a gente constantemente. Sabe, no momento que Isaías ele faz essa declaração, a nação de Israel estava fria, afastada de Deus, e ele diz assim: olha, você é minha delícia. Isaías 62, Deus chama o seu povo de minha delícia, de meu deleite, quando a nação estava fria, a nação estava afastada de Deus, sabe, onde a adoração era um ritual vazio, onde os corações eram gelados, não tinham verdade, não tinha paixão. E mesmo assim, Deus está dizendo: vocês são a minha alegria e eu tenho deleite em vocês. João capítulo 17, versículo 24, Jesus faz uma oração dizendo assim, que Pai, o meu desejo, ou o meu prazer, ou minha satisfação é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam e olhem, desfrutem a minha glória, a beleza, a dignidade moral de Deus, de Jesus. Então existe um convite de Jesus para que nós possamos estar no mesmo lugar onde Ele está. Sabe, Ele tem um desejo por nós, ele expressa isso, Ele expressa esse desejo a Deus, ao Pai. Ele diz: eu quero estar com eles, eu quero que eles estejam comigo para que eles vejam a minha gloriosa beleza, sabe? Imagine, meu irmão, Deus ele está sorrindo para você agora. Deus está se deleitando em você, Deus tem prazer na sua vida. Mas eu tenho muitos pecados, faço coisas erradas. Sim, Deus ele talvez não concorde com as coisas que você faz. Se você faz coisa errada, provavelmente Ele não concorda com você. Mas Ele tem prazer em você. O seu deleite de Deus. Você pode voltar para o lugar de oração, você pode orar ao Senhor, entendendo que você tem um Pai, que mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você esteja fora do lugar de oração, somente levando uma vida mecânica, e Ele te espera todos os dias. Sabe, isso é poderoso para te manter dentro do lugar de oração de uma forma sustentável.
de uma parceria com Jesus, uma parceria com Deus até o fim. É você entender o sentimento que Deus tem por você. Sabe, primeiro você é despertado para ser tocado com a palavra de Deus. E depois você é atraído para perto de Deus, para ter o seu prazer e deleitar na presença de Deus. Logo em seguida você é tocado por uma alegria que existe de quando você está na presença de Deus. E você desfruta dessa alegria e Deus se desfruta de você. E chega a hora que você é tomado pelo desejo de correr essa carreira e se envolver no chamado que Deus tem para a sua vida através do lugar de oração e de correndo atrás do que Deus tem para você no seu destino através do lugar de oração. Sabe, a oração conecta você com Deus. A oração que conecta o seu coração ao coração de Deus. É a oração que faz com que você fique mais forte, mais poderoso. É a oração que faz com que você entenda os sentimentos que Deus tem por você. E entender os sentimentos que tem por você é o que faz você continuar firme no lugar de oração. Sabe, eu não sei o que te move, eu não sei o que faz você ficar mais perto do Senhor, seja o medo de ir para o inferno, seja o medo de ficar fora do avivamento, seja o medo de ser exposto, mas Deus quer que você ore e tenha uma vida de relacionamento com Ele, simplesmente porque Ele ama você e você é o deleite do Senhor. Sabe, eu não sei quanto tempo você está fora do lugar de oração, eu não sei se você tem conseguido se manter nesse lugar por muito tempo. Talvez você esteja longe do lugar de oração há muitos anos, mas eu quero dizer um negócio para você. Essa noite o Senhor está dizendo para você, meu querido, você é o meu deleite. Assim como ele disse para a nação de Israel, ali através do profeta Isaías, no momento que a nação estava fraca espiritualmente. Ele diz, ei, você é o meu deleite. Deus está dizendo para você. Seja onde você estiver vendo esse vídeo, seja você ouvindo o podcast, seja você, sabe, no seu trabalho, vendo no seu celular, ou você vendo aqui na televisão agora. Quero dizer uma coisa para você, meu querido. Você é o deleite de Deus. Sabe, feche seus olhos e faça essa oração. Diga assim, Pai, eu sou o seu deleite. Pai, eu sou o seu prazer. Pai, o Senhor se alegra em mim e eu me alegro em ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmão, a minha oração é para que você seja atraído para o lugar de oração. Você seja tocado por Deus e Deus toque a sua vida. Sabe, você viva momentos extraordinários com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.